Boa noite, amigos, amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos estudando o capítulo 25, né? Buscai e achareis. Então, lembrando que esse estudo ele é desenvolvido pelo GELCO, é o Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade, né? O CELV ele fica localizado à Rua Vitor Alves, número 226, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, para darmos início aos nossos estudos, vamos colocar aqui a música Estradas. Logo depois eu passo a palavra para a nossa querida Lene para fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá. As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos. Nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou encontrar. Nem que seja duras penas, vou conquistar a harmonia. E eu sei que algum dia ainda vou viver a vida.
amor. Então, vamos agora fechar os nossos olhos e levar nossos pensamentos ao alto. Imaginar Jesus à nossa frente, nosso querido mestre, nosso amigo de todas as horas, a nos contemplar com aquele seu doce olhar e tão complacente, compreendendo todas as nossas dificuldades de espíritos imperfeitos que ainda somos. E agradecer muito por tantas oportunidades que temos a todo momento. Oportunidades essas de crescimento, oportunidades de fazermos diferente do que fizemos anteriormente, de podermos nos aproximar dos nossos antigos desafetos, para poder, dessa forma, exercitarmos o perdão, a tolerância e a caridade. Gratos somos, Senhor, pelas famílias que temos, pois sabemos que nada é por acaso, que não estamos nelas à toa, porque tudo tem um propósito, né? São os seres que precisamos realmente aprender a conviver melhor, aprender a amar mais. Obrigada, Senhor. E gratos somos também por essa doutrina que nos mostra a necessidade, a enorme necessidade que temos de buscarmos sermos seres cada vez melhor, a cada dia melhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela vida. Obrigada pela essa oportunidade maravilhosa de estarmos reencarnados. E agora, Senhor, como eternos pedintes que somos, lhe pedimos que possamos, então, começar o nosso estudo e que a espiritualidade possa estar aqui conosco, nos intuindo na melhor forma de passarmos o conteúdo, de maneira que as pessoas possam estar compreendendo, possam estar participando aqui conosco. Então fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Ti, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos e vamos lá, né? Nós estamos, então, no capítulo 25, Buscai e achareis. E a gente inicia, então, com o item que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Adriano, pode colocar para a gente, por favor? É só a passagem bíblica que a gente vai ler, então é bom que esteja aqui para não ficar tão chato, né? Que aí todo mundo pode acompanhar. Então, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha,
e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, a passagem inicial é essa. E aí, então, a gente começa agora a refletir, né? Porque não foi sem sentido, não foi sem nenhum propósito, né? Que Deus nos colocou aqui nesse planeta, né? Nós não viemos para aqui, para cá, a passeio, nós sabemos disso, né? Então, existem coisas que nós devemos realizar, que fazem parte do nosso aprendizado. Assim como numa escola, né, os alunos têm lá os seus compromissos, os seus deveres, na Terra que nós temos também os nossos compromissos a cumprir, né? Jesus nos ensinava, né, com essa passagem, que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, né? Já que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha, é a lei do trabalho, né? E se empenha também na procura do desejado. Então, tem que estar trabalhando, mas de forma empenhada, né? Usando também da humildade, da sinceridade, da fé e da confiança. E então, vamos refletir um pouco sobre esses esforços, né, que nós necessitamos para fazer, né? Para que a gente possa sobreviver, e já que a gente está nesse mundo aqui tão material, né, que a gente precisa realmente estar buscando tudo, lutando por tudo, né? Então, nós se tivermos vontade, por exemplo, de comer alguma coisa, primeiro, a gente precisa ter recursos para conseguir esse alimento que nós desejamos comer, não é? Então, nós vamos buscar uma maneira de conseguir esses recursos, né? O que a gente precisa, então? Precisamos trabalhar, não é verdade? E se quisermos, então, adquirir um bem material, esse início todo aqui ele vem falando da questão material, né? Porque a gente vive nesse mundo material, né? E é importante, então, que a gente possa viver bem, né? Então, a gente precisa, né? Além do alimento, a gente precisa de roupa, a gente precisa de calçado, né? A gente precisa, pelo menos disso, a gente precisa de uma casa, né? Então, a gente precisa de móveis, né? De um certo conforto, né? Então, se a gente quiser, então, uma roupa, um calçado, até um carro, né? A casa própria, que tantas pessoas sonham por ter uma casa própria, né? A gente precisa, então, de quê? A gente precisa, novamente, ter recursos. Essas coisas um pouco mais caras, como um carro, e principalmente a casa própria, a gente precisa de muitos recursos. Então, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa se esforçar mais, a gente vai ter que estar juntando aquele dinheiro ali para, em algum momento, né, conseguirmos, então, lá o objeto do nosso desejo, né? E a gente precisa, para isso, se empenhar, não é verdade? Então, todas as coisas que nós desejamos, elas devem ser conseguidas pelo nosso esforço, né? E tudo que nós precisamos conquistar no mundo espera o nosso esforço. Dentro lá da lei do trabalho, além dessa busca das coisas materiais, que nos são importantes, muito importantes, né, para a manutenção da vida, ao mesmo tempo nós estamos trabalhando a ocupação útil do tempo. Então, está lá na lei do trabalho, né, no Livro dos Espíritos, a questão é 675. Então, Kardec pergunta se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E aí os espíritos vão responder que não. O espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Até uma prece, né, gente? Também a gente pode considerar sendo trabalho. Até para ser um bom profissional, né, nós precisamos ter disciplina para ler. Nós precisamos nos esforçar, né, não só para ler, para estudar, para aprender, para conseguir, então, realizar esse sonho de ser esse profissional, primeiro ser o profissional, né? E continuar se esforçando para aí sim se aperfeiçoar e se tornar esse bom profissional, né?
E cada vez mais, né? Porque exige da gente essa busca desse aperfeiçoamento, né? A todo momento tudo se renova, então a gente tem que estar buscando esse conhecimento mais novo, né? Em qualquer profissão, qualquer situação, qualquer setor das nossas vidas, nós temos essa necessidade de buscar esse esforço para nos melhorarmos, né? E assim, também um outro exemplo, outra situação, para alguém se tornar um atleta, por exemplo, né? Está mais dentro aí da minha área, a gente precisa de muitas horas de treino, horas diárias de treino, de muita dedicação, de muita disciplina, de muito esforço, né? E até num certo sofrimento, é meio sofrido, né? Esse tornar-se um atleta, no início, pelo menos né? Porque é dolorido, na verdade, né? Cansativo, desgastante. E para continuar sendo um bom atleta, para assim como eu comentei, né, do bom profissional, é preciso estar sempre se aperfeiçoando, né? Porque há necessidade dessa superação, né, cada vez maior. Então, algumas pessoas também acreditam que nem precisamos pedir a Deus nada, que nós não devemos pedir nada a Deus, porque Deus já sabe o que a gente precisa, a gente não precisa pedir nada. Só que não é bem assim, né? Deus até sabe o que a gente precisa, a gente que às vezes não sabe. Então, nem sempre o que nós queremos é o que realmente nós necessitamos, na verdade. Então, a gente precisa estar atento a isso também, né? Mas mais importante ainda aqui nessa situação é que para que as coisas possam acontecer, né, há necessidade da gente pedir, porque nós precisamos fazer essa ligação primeiro com Deus, né? Que Deus está lá para nos auxiliar sempre, mas a gente precisa fazer essa ligação. E essa ligação é feita através da prece, né? E aí a gente vai poder, então, agir com mais confiança, com equilíbrio, né? Garantindo até sucesso aí do nosso trabalho. Mas que a gente esteja realmente atento ao que nós vamos pedir, porque a gente nem sempre sabe, né, o que a gente está pedindo. Que a gente acha que a gente precisa de uma coisa e nem sempre é aquilo, né, que a gente necessita. Mas Deus sabe, né? Então, a razão e a inteligência, elas nos foram dadas pela providência, né? Elas foram concedidas para nós pela providência para que possa nos auxiliar, que a gente possa agir com maior critério, com bom senso, para definir, né, o que realmente nós devemos pedir a Deus. Mas, mesmo assim, a gente nem sempre consegue, não é verdade? Então, Deus está lá no Evangelho, no capítulo 27, esse item aqui, no item 6, né? Está lá. Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos, dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade das suas leis. Então, nem sempre, né, o que a gente pede está certo, mas é claro que Deus vai sim conceder os nossos pedidos quando realmente estiver ali dentro dessas nossas necessidades. E muitas vezes a gente pede e Deus nos dá oportunidades que nós não percebemos, né? Oportunidades para que a gente possa conquistar aquilo que a gente pede. E como não foi exatamente o que a gente pediu, a gente não consegue entender e às vezes deixa essas oportunidades passarem. Aí tem um videozinho que é um trecho bem pequeno, tem 2 minutos, eu acho, que é de um filme que acredito que vocês conheçam, que é do Todo-Poderoso, mas é o Todo-Poderoso 2, é o segundo filme, né, no qual ele fala lá que ele pede para um personagem, que eu não me lembro o nome, para que ele construa uma arca. E aí, então, essa pessoa começa a querer realmente, né, fazer o que Deus, no caso, né, Deus que aparece para ele lá materializado, que Deus cumprir aquilo que Deus pediu que ele fizesse, né? Então, ele começa lá, depois de um certo tempo, realmente a construir. E ele é taxado como um bobo, um tolo, né? Ele é motivo de chacota para as pessoas, e a família fica meio
preocupada com aquilo, né? Meio sem saber como agir. E aí, então, Deus aparece lá na lanchonete e conversa com a esposa dele. É esse diálogo de Deus com a esposa que eu quero passar agora, tá? Pode botar, Adriano, por favor? Aí, se puder botar na tela toda, fica melhor, né? É rapidinho. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em pares? Uhum. Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Então, acho que todos já conhecíamos, né? Mas, assim, trecho eu achei bastante interessante, né? Acho que exemplifica bem claro para a gente. E Deus nos abençoa sempre, então, com as oportunidades, né, que Ele nos dá. E aí, como fala, então, aqui nesse vídeo, né, ele fala lá da questão da paciência, né? Quantas vezes nós mesmos pedimos, né, paciência? E Deus nos dá o quê? Ele não nos dá paciência, Ele vai nos dar a oportunidade de sermos pacientes. E a questão que fala também da coragem, né, que também é interessante, mas fala aqui da família, né, da família mais unida, né? Então, o que Deus faz? Ele nos dá essa oportunidade de nos unirmos. E dá essa oportunidade de nos unirmos através das dificuldades, né? Que é quando a gente mais se une, né, no momento da dor, né, da provação. Então, quando a gente passa por problemas, né, a família passa junto esses problemas, né? Então, nós estamos tendo aí essa oportunidade de união, de nos apoiarmos uns nos outros, não é verdade? E é isso, né, gente? Então, é sempre isso. Nossa vida é sempre feita de oportunidades que a gente escolhe, né, aceitar, aproveitar as oportunidades para progredir, para crescer ou não, né? E então, ajuda-te a ti mesmo. Significa o quê, né? Que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho. Um trabalho digno, um trabalho edificante, em prol de si e também do semelhante. E mais para isso, ele tem que utilizar todos os recursos que tem, né? Recursos orgânicos, recursos materiais, intelectuais, tudo que ele possui. E a lei do trabalho, né, é essa lei que vai induzir, que leva o homem a não se acomodar, que faz com que o homem se movimente, né? E a lei do progresso, ela surge, né, que é outra lei natural, em decorrência do trabalho, né? Já vem necessariamente pelo trabalho, é consequência do trabalho, né? E a pergunta ainda lá na lei de trabalho, no Livro dos Espíritos, a 674, pergunta se a necessidade do trabalho é lei da natureza.
Aí ele responde, né, a espiritualidade responde que o trabalho é a lei da natureza, né? Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Que ele, dessa forma vai acontecendo, né, o progresso, né? E aí, como é então que o céu vem nos ajudando, né? Como é que o céu nos ajuda? O céu nos ajuda porque, né, Deus vai permitir o progresso do nosso espírito, mas também depende lá, né, do que a gente faz, né, como a gente já falou, né, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, primeiro você precisa se ajudar. Então, isso é consequência natural do nosso trabalho, né, e também vai nos trazer um bem-estar interior. Então, é o progresso do espírito e o bem-estar, porque nós cumprimos o nosso dever. Então, sempre que a gente cumpre o nosso dever, a gente tem essa sensação, né, do bem-estar, né? E nenhum de nós, então, pode deixar, né, prescindir dessa ajuda do céu, deixar para lá, né, dessa ajuda divina. Nós não podemos deixar que o céu também, né, nós não podemos deixar que o céu realize o que é o nosso papel. A gente não pode deixar de lado a ajuda divina, mas também não podemos deixar que seja só a ajuda divina, porque isso é nosso papel. Nós precisamos estar fazendo a nosso dever, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, nós podemos querer, sim, né, alguma coisa, mas precisamos fazer por onde. Nós não podemos querer a coisa e simplesmente pedir a Deus e ficarmos lá de braços cruzados esperando, sem mover uma palha sequer, né? Quero muito, como a gente comentou no início, né? Um carro novo, ou um carro que eu não tenho nenhum carro, então quero adquirir um carro. Ah, mas eu vou ficar esperando aqui porque Deus vai me abençoar com um carro. Vou cruzar os braços e vou ficar esperando isso acontecer. Nunca, né, que esse carro vai chegar aí para você. Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, né? E aí, enquanto também, né, a gente pensa aqui um exemplo bem simples, bem fácil, né? Enquanto nós somos alunos, seremos alunos, que a gente é aluno uma grande parte da nossa vida, né? Nós precisamos fazer o quê? Precisamos estudar, precisamos fazer as provas. Então, para fazer as provas, nós precisamos anteriormente termos nos preparado, né? Tem também teste, tem concursos, né, que muita gente faz ainda, muitos adultos já até com uma certa idade já mais avançada, ainda continua tentando concursos, né, porque tem salários realmente que valem a pena, só que é difícil, então a gente precisa se preparar muito bem, né? E aí muita gente acha que não, que Deus vai ajudar, mas nem os espíritos, nem Deus vão fazer isso por nós. Eles não vão chegar lá e vão fazer a prova para nós. Sem que a gente tenha se preparado, que a gente tenha se esforçado, eles não vão chegar lá e falar a resposta no nosso ouvido. Não é assim, né? Então, nós não podemos ir fazer uma prova de um concurso, por exemplo, sem nos prepararmos, né, esperando essa ajuda divina. Nós precisamos nos esforçar, estudar bastante, até aprendermos o conteúdo necessário, para então podermos pedir a Deus, né? A partir do momento que nós fizemos a nossa parte, nós temos esse direito de pedir a Deus, pedir à espiritualidade para nos ajudarem. Mas também nos ajudarem como? Dando para a gente a resposta? Não, não é dessa forma. Nós vamos pedir para nos ajudar fisicamente, para que a gente não tenha nenhum problema orgânico no dia, né? Que nos impeça de fazer a prova, emocionalmente, para estarmos equilibrados psicologicamente, para que então na hora da prova nós possamos então nos manter calmos, tranquilos e termos condições de lembrarmos de tudo aquilo que nós conseguimos aprender quando estudamos, né? Aí sim, porque também não adianta querer que tem lá uma questão lá, essa daqui eu não estudei, ai meu Deus, me diga aqui, ô meu amigo, me fala, qual é a resposta dessa? Vamos voltar. Você não estudou, não é assim, a coisa não cai do céu, né? Então é isso, né? E também em relação à nossa saúde, né? A gente às vezes deixa a coisa correr, a gente não busca se cuidar, a gente não vai ao médico
com uma certa frequência, a gente não toma uma medicação que às vezes precisa tomar, não faz exames que são necessários fazer periodicamente. Então, como que a gente quer, né, ficar bem? Como que a gente quer que Deus nos ajude se a gente não faz a nossa parte? Então, a gente primeiro precisa fazer isso, para que aí sim a espiritualidade possa até estar intuindo lá o médico, né, num diagnóstico mais correto, no melhor tratamento, né? Então, a gente faz a nossa parte, que o céu também faz. E aí ele vem falando lá que o desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência, né, na descoberta de novos meios, e isso vai fazer com que melhore a sua posição. E com isso, o homem vai então se aperfeiçoando, né, no meio em que vive, ao mesmo tempo em que também progride. E aí vem falando da questão lá também da pré-existência e resistência da alma, né? Como nós iríamos progredir se não existisse? Porque o espírito conserva, né, os conhecimentos adquiridos de uma encarnação para outra, a gente tem todo o conhecimento adquirido. Dessa forma, a gente vai aprimorando cada vez mais. O trabalho também tem o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo, a sua inteligência, para desenvolvê-los, né? Que as próprias características do corpo humano e as tendências do espírito também são um convite ao trabalho, tem essa necessidade de trabalhar, né? Procure e acharás, trabalha e produzirás, é a mesma coisa. E também a gente pode entender aqui como sendo a cada qual segundo as suas obras, né? O que a gente faz, a gente realmente vai conseguir ter. E também precisamos ter mérito para que a gente possa ser ajudado. Os espíritos, eles não trazem para o homem as descobertas e as invenções já feitas, tudo já pronto para ser utilizado, né? E nem solução de problemas graves. Deixa também para que a gente use, né, o nosso livre-arbítrio. E também porque, dessa forma, se agissem assim, trazendo para a gente tudo pronto, né, estariam atrapalhando as nossas possibilidades aqui de aprendizado, né, e de trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Então, ele diz lá que os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, eles vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Então, nós precisamos buscar a nossa iluminação, né? No lado profissional ou na nossa meta de transformação do espírito, nós precisamos dessa iluminação. E nós ficamos, né, muito distraídos com as coisas que o mundo nos oferece, que são importantes para nós precisamos delas, mas tem também um mundo aí que nós precisamos aprender a cuidar melhor dele, né? Que é o nosso mundo. Que mundo é esse? É o nosso mundo interior, né? Então, nós precisamos trabalhar mais os nossos sentimentos, cultivar o bem dentro de nós, partindo daí, né, as nossas mudanças, que é de dentro para fora. Assim, então, nós vamos conseguir encontrar mais equilíbrio, né? Encontraremos relacionamentos mais saudáveis com os nossos familiares, com os nossos amigos. E é bom lembrar também que nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos recebendo o tempo todo a ajuda dos bons espíritos. Só eles não conseguem nos ajudar quando nós bloqueamos, né? Eles nos ajudam através de passes, de bons conselhos, que ficam ali na nossa mente, martelando, né? Nos levando para o melhor caminho. Esses bons conselhos deveriam nos levar para o melhor caminho. Só que algumas vezes nós ainda insistimos em ir pelo caminho equivocado, né? Então, ajuda-te. Quer dizer, faz a tua parte. Faz o mínimo, que é cuidar da sua casa mental, mantê-la, né, equilibrada, fazer com frequência as orações, o evangelho no lar, termos pensamentos positivos, sermos gratos, gente, como é importante ser grato, né? E dessa forma, então, nós não iremos bloquear o auxílio da espiritualidade, nós estaremos abertos para ela, né? E aí, então, o céu te ajudará. É isso, então, meus amigos. Vou passar agora, não sei se para o Adriano ou para a Ju. Agora é a Ju. Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo,
nós passamos para observar os pássaros do céu, que está lá no item 6. Eu vou ler um pequeno trecho, né, dessa passagem para que nós possamos relembrar, e depois aqueles que quiserem, que puderem, deem uma lida, né, em toda a mensagem, que é muito bonita e nos chama uma reflexão, como disse a Lene, interior, né, para que nós possamos buscar essas respostas que muitas vezes nós nos fazemos todos os dias, essas perguntas, e vamos deixando essas respostas para depois, né? Então é um belo convite. E nos fala assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Né? E aí o mestre continua falando. E nós paramos para fazer essa reflexão, então. Observai os pássaros do céu, que não acumulam tesouros na terra, porque esses tesouros são perecíveis. Então, quando Jesus nos convida a observar os pássaros, ele vai nos falar para que nós não acumulemos os tesouros da terra, os tesouros na terra, né? Que são perecíveis e que não ficam em nossas mãos por muito tempo. Eles passam, né? Assim como tudo que está na terra passa pelas nossas mãos, passa pela nossa vida e segue. E nós seguimos o nosso curso também. Então, que tesouros são esses, né, que nós devemos acumular? Que as traças não roem, os ladrões não roubam, a ferrugem não come, né? Que tesouros são esses? São os nossos mais nobres sentimentos, que nos levam a essa reflexão, né, que nos fazem um convite a esse conhecimento interior, que é o amor, a caridade, a benevolência, o saber perdoar, o aceitar ser perdoado, né, pedir perdão, a amizade, o respeito, tudo isso que nos aproxima do nosso Pai Celestial, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, lá no capítulo 16 do Evangelho, a gente lembrando aí um trechinho, não dediqueis aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os bens materiais em benefício dos bens espirituais. Nós já passamos aí por esse capítulo. Então, nós precisamos viver no mundo material, porque é nele que nós buscamos o nosso progresso, né? No nosso dia a dia, nas nossas convivências diárias. Nosso adiantamento moral, ele vai ser exercitado a partir dessa convivência, né? Desse cotidiano que nós temos, nessa oportunidade, como nos disse a Lene. Só que nós precisamos também trabalhar o desapego das coisas do mundo, né? Como nos disse Paulo, nós precisamos viver no mundo, né? Sem nos apegarmos às coisas do mundo, sem sermos do mundo. Então, nós vamos ter que buscar compreender, através desse desapego das coisas materiais, a busca pela nossa plenitude espiritual. E isso também é um processo, né? Ele acontece dia a dia, de acordo com o nosso progresso, né? De acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que nós nos permitimos. Então, como nos disse aqui o mestre, Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência de todos os seres vivos do nosso planeta, né? Por isso que quando ele fala que observai os pássaros do céu, né? Que ele coloca, Deus provê aos pássaros do céu, ele os alimenta. E através da natureza ele também vai nos alimentar, né? Então Deus dá aos pássaros do céu o que eles precisam. E ali eles podem buscar dentro da natureza o seu alimento, o convívio, né, com todos aqueles seres que também estão dentro da natureza. Eles contribuem para que o meio ambiente possa cada vez mais
ir se renovando, né? Porque eles carregam o alimento nos seus bicos e aí eles vão germinando todas aquelas sementes ali por onde eles passam, eles vão cuidando dos seus filhotes, né? Mas tudo Deus dá a cada um deles a natureza como uma fonte de riquezas. E para nós também, né? Assim como aos pássaros, observando os pássaros, nós podemos observar tudo o que Deus nos dá, tudo que o nosso Pai maior nos oferece. E ainda mais, Ele nos oferece a inteligência, para que a partir daí, né, nós possamos desenvolvê-la para o bem, para o trabalho útil, não só para nós mesmos, mas para com todos aqueles que estão à nossa volta, né? Então, nós podemos, através da nossa inteligência, né, construir, fazer, aprender, refazer, né, melhorar, não é isso? Então, a partir daí, nós vamos buscar o que comer e o que vestir, né? Porque o básico nós temos. Só que quando nós esquecemos desse básico e ultrapassamos os limites do equilíbrio, nós vamos nos deixar levar pelas ambições e vamos sair do que nos é necessário para o que é supérfluo. E aí sim é que é muito perigoso, porque nós enveredamos por um caminho, muitas vezes, que vai nos fazer desviar do que é correto, do que é certo, dessa busca pela plenitude espiritual. Porque aí nós vamos querer ter as coisas do mundo e não fazer do mundo, né, um ambiente saudável para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. E é aí que nós temos que ter muito cuidado, todos nós, né, todos nós, porque quando queremos ter muito mais do que nos é necessário, não nos é proibido, claro que não. Mas nós temos que trabalhar muito bem com esse ter mais do que o necessário, para que ele não nos desvirtue do caminho, não nos conduza às tentações, né? Aquilo que vem com muita facilidade, aquilo que nós temos com muita facilidade em nossas mãos. Então, nós precisamos ter isso em mente, é o equilíbrio, né, que nós vamos buscar através do trabalho, para que nós possamos crescer. Crescer materialmente? Não, crescer espiritualmente. Buscar essa plenitude espiritual, esse aperfeiçoamento moral, né, a partir desse conhecimento, e não deixar que as coisas do mundo possam nos enveredar por um caminho perigoso, por um caminho muito tentador, né, digamos assim. E aí nós fizemos um parêntese, porque nós vamos buscar lá com o Haroldo Dutra, que ele diz para a gente muito claramente sobre o desejo e a vontade. E aí vai cair justamente no que é necessário e no que é supérfluo, né? E nós já vimos esse assunto várias vezes aqui no Evangelho, já vimos lá no Livro dos Espíritos e vamos continuar estudando durante todo o Gelco, né? Nós não podemos fugir desses temas porque eles são muito importantes para nós. Então, o Haroldo, ele fala para a gente entre o desejo e a vontade. Ele nos diz que o desejo é o impulso, é ele que vai nos movimentar naquele primeiro momento, né? Ele que vai nos tirar daquela zona de conforto. Esse é o desejo. E a vontade é a força que vai direcionar, né? Que vai disparar aquele botão do sim ou do não, do certo e do errado. Até onde eu posso ir? Será que isso me é útil? Será que isso me faz bem? Será que isso é bom? É esse processo seletivo, né? A vontade é esse processo seletivo que vai disciplinar o desejo. Então, nós temos que ter isso muito bem colocado para a gente. O desejo é aquele primeiro impulso, e a vontade é que vai disciplinar esse desejo, né? É ela que vai processar tudo isso em nós. Então, ele nos diz que o desejo, ele comanda, e a vontade estabelece a lei e nos traz a razão. Como nos diz Paulo de Tarso novamente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Porque eu preciso trabalhar o que é útil para mim e para todos que estão à minha volta. Eu preciso trabalhar o que me é necessário, o que vai ser necessário para me alavancar nesse progresso, né? Nesta minha atual condição em que estou. Tudo que eu já aprendi, tudo que eu ainda tenho para aprender e todas as minhas falhas, os meus erros que eu ainda tenho para corrigir, né? Então, achei muito bacana essa colocação do Haroldo. Falei, vou levar para a gente colocar lá no nosso estudo de segunda-feira. E ele ainda faz uma outra colocação, que ele esclarece que entregar-se a Deus é diferente do que se alienar. Porque ele diz que quando nós nos alienamos, nós achamos que Deus vai resolver tudo.
Foi até o que a Lene colocou aqui no estudo, né? Nesse comecinho que ela falou. A gente coloca ali nas mãos de Deus e acha, Deus vai resolver tudo para mim. Eu não tenho que fazer nada. Eu vou continuar aqui onde eu estou, no meu conforto, né? Na minha zona de conforto. E Deus vai resolver tudo e eu não vou ter que me preocupar com nada. Mas quando eu entrego essa busca nas mãos de Deus, eu vou confiar que Ele irá me ajudar a resolver as minhas questões. Mas eu preciso me movimentar, eu preciso fazer a minha parte. Vai vir a inspiração, vai vir a intuição, o amparo do meu amigo espiritual. Claro, porque eu estou me colocando na disposição para o trabalho. Eu quero resolver, eu quero fazer, mas eu entrego toda a minha confiança porque eu tenho fé ao Pai maior, que tudo sabe. E aceitarei aquilo que me for melhor, porque Ele também sabe o que é melhor para mim, né? Então, nós estaremos sendo amparados sempre por Deus nosso Pai. Essa é a verdadeira comunhão entre Criador e criatura. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos esquecer. Não podemos ficar sentados esperando que caia do céu, né? Então, quando a gente lê com atenção esse texto, né, que é de Mateus, a gente vai interpretar esse texto dentro dos conceitos, dos ensinos que o Mestre Jesus nos traz. Nós podemos perceber que ele combate essas preocupações exageradas que nós temos em relação às coisas materiais, às coisas do mundo, nessa valorização do que é supérfluo, do que não nos é realmente necessário, né? Nós não nos contentamos em nos satisfazermos simplesmente, em nos satisfazermos naquilo em que nós necessitamos e queremos sempre mais e mais. Por isso dissemos que é aí que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes, para satisfazer essas necessidades artificiais, essas necessidades que nós achamos que são essenciais para a gente, mas na verdade elas são supérfluas, nós acabamos não percebendo as nossas verdadeiras necessidades espirituais. Gastamos a nossa energia, a nossa inteligência nessas coisas do mundo, né? Fazendo de tudo para alcançar as coisas do mundo, as coisas materiais. Muitas vezes não medindo que estamos dificultando a nossa própria caminhada e também dificultando a caminhada daquele que está conosco. Então, Jesus, ele não vai condenar as preocupações humanas em satisfazer as suas necessidades essenciais, né? Aquelas que são necessárias. Não, mas ele vai nos chamar a atenção para que nós busquemos primeiro o reino de Deus, né? Para que nós valorizemos os bens espirituais. A partir do trabalho, que nós vamos buscar o viver em solidariedade, a sermos generosos, caridosos, a pensarmos nas necessidades dos outros e não só naquelas, de satisfazermos as nossas necessidades, né? Que essa busca pelo reino de Deus é um esforço que nós fazemos em desenvolvermos as qualidades mais nobres, né? De trabalho, de sermos úteis, como nós falamos lá no comecinho, de amar, de servir, né? De praticar a benevolência, o perdão, a amizade, o respeito, satisfazendo as nossas necessidades materiais, sim, mas com o nosso trabalho, com a confiança em Deus, com o trabalho honesto, o trabalho que nos faz bem e faz bem a todos os que estão conosco, né? Porque nosso Pai sabe que nós precisamos satisfazer essas necessidades e Ele nos dá, então, a inteligência, Ele nos dá as condições e as capacidades que nós precisamos para que nós possamos desenvolver o nosso melhor, né? Para que nós possamos conquistar o nosso melhor. É claro que aí, novamente, nós chamamos a atenção para que tenhamos muito cuidado quando vamos buscar o supérfluo, para que não saiamos do caminho reto, do caminho que nos leva a essa generosidade, que nos leva a essas qualificações mais nobres, né? Então, sabemos que viver despreocupados das necessidades materiais, nós ainda não podemos, porque estamos no mundo, então precisamos ainda satisfazer essas necessidades para que aqui, né, consigamos trabalhar e progredir. Mas nós também não podemos desprezar aqueles dons espirituais que trazemos em nós, né? Que é o que a Lene disse, que é aquela transformação íntima do nosso interior, né? Transformar-se de espírito simples em ignorante, caminhando, progredindo, até chegarmos em espíritos puros, né?
Então, o que busca o reino de Deus e a sua justiça vai se esforçar em entender e em atender a essas necessidades, para poder estar em melhores condições de fazer, de melhorar o seu comportamento, de melhorar os seus pensamentos e, por consequência, as suas atitudes, fazendo com que, assim, as suas necessidades espirituais não sejam esquecidas, né? Muito pelo contrário, com que elas possam ser também amparadas, olhadas, né? E conquistadas, com o nosso Pai maior sempre nos ajudando e nos acompanhando. Então, a gente pode entender que tudo que é material, que atende às necessidades materiais, deve ser usado em benefício do espírito imortal, né? Em benefício do seu desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, para que nós possamos compreender a verdadeira felicidade. E aí nós colocamos aqui a frasezinha, porque onde está o seu tesouro, aí está também o vosso coração. Está no finalzinho do primeiro parágrafo, né? Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E a gente busca essa relação que é muito importante, porque valoriza, né, essa busca do homem pela felicidade, né, para que ele possa desenvolver todo esse caminho que ele tem que trilhar da melhor forma possível, para que ele possa valorizar no seu viver, demonstrando a busca pelo homem de bem que ele faz, que nós fazemos, né, por sermos melhores, por buscarmos nos transformarmos a cada dia, né? Isso já é um bom começo, para que possamos conhecer a nós mesmos, para que possamos fazer o que há de melhor e sermos conscientes daquilo que precisamos conquistar ainda, né? Então, onde está o tesouro, aí está também o vosso coração, porque é de acordo com a nossa conduta diante daquilo que nos chega, diante daquilo que vivenciamos, é que nós vamos dizer quem somos realmente, né? E o que podemos oferecer dentro dessa grande família universal que nós precisamos formar. E aí outra frase importante, ao dia basta a sua própria aflição. Não prega a imprevidência quanto ao dia de amanhã, mas ao considerar-se que o viver se faz em uma sucessão de dia após dia, o esforço de viver bem, no cumprimento dos deveres materiais e espirituais no dia de hoje, já é um preparo para o dia de amanhã. Então, nos preocupemos com o hoje. Não quer dizer que vamos relaxar com o futuro. Ah, não, vou deixar para pensar no futuro só depois. Mas o futuro é uma consequência do nosso presente, não é? Então, nós precisamos ter muita atenção ao nosso hoje, ao que estamos vivendo hoje, para que, a partir daí, possamos fazer do nosso futuro sempre melhor do que aquilo que estamos fazendo hoje. Porque vamos amadurecendo, vamos melhorando. E se damos o nosso melhor hoje, no futuro próximo, poderemos fazer melhor ainda. Porque aí são as nossas conquistas espirituais, né? Então, desse modo, viver com bom senso, viver bem, buscar ser um homem de bem, é a necessidade que nós temos de fazer hoje o nosso melhor, para que o nosso futuro, em breve, possa ser ainda mais promissor, né? Possa ser ainda mais esplendoroso, nos fazendo compreender o que é essa verdadeira felicidade, né? Então, quem assim o faz, percebe que o viver se torna menos difícil, né? Nós podemos enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida com muito mais equilíbrio e serenidade, com muito mais confiança em Deus, nosso Pai, e também confiarmos em nós mesmos, para que tudo possa partir de nós, para que as transformações possam partir de nós, para que a busca por sermos melhores possa partir de nós. E aí, esse é um trecho pequeno, né, o item 678, que fala para a gente. Kardec, no final, ele coloca assim, ele faz algumas considerações sobre a necessidade de se viver na fraternidade, né? Deixa eu botar aqui no capítulo, no item, isso, aqui no item 8. Sobre a nossa necessidade, ele fala assim lá no finalzinho, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele, né?
Se elas não tiverem no coração, o egoísmo também vai asfixiar, também irá asfixiá-las, tanto a caridade quanto a fraternidade. Elas não estão em nenhuma lei do homem, né? Elas não estão escritas no papel. A fraternidade e a caridade, elas acontecem através da nossa conduta, das nossas ações, e elas partem de dentro de nós, né? Do nosso coração. Por isso que ele coloca, se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que as devem vivenciar nas atitudes, nos comportamentos e nas ações, porque é a partir daí que nós vamos desenvolvê-las, essas duas características principais para que nós possamos vivenciar o que a doutrina nos coloca, né? Nos convida. É a caridade e a fraternidade, porque é a partir do conhecimento da doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece, que nos dá a noção da vida futura, que nos convida a compreender sobre a vida futura, né? Sobre o nosso verdadeiro reino, que é o reino espiritual, sobre a reencarnação, que são as oportunidades que temos de retornar ao mundo material para progredirmos, para alavancarmos a nossa evolução, né? Então, é vivenciarmos tudo isso. São as nossas ações que nos conduzirão a partir daí. Então, que nós possamos colocá-las sempre da melhor maneira que pudermos, com tudo aquilo que já aprendemos, já conquistamos, possamos levar em frente para o nosso progresso, para sermos melhores, um pouquinho melhores a cada dia. E se não conseguirmos, temos um novo dia ali na frente para que possamos refazer, reescrever, né, a nossa história, para que tudo possa se conduzir nesse caminho do bem, da plenitude espiritual. Meu amigo, agora eu passo para você, que o seu ponto é um pouquinho maior que o meu. Valeu, Ju. Que bom. É isso mesmo. Então, é um capítulo relativamente pequeno, mas com um sentido amplo, né? E do ponto de vista bom para a gente, né? Buscar e achareis, ou seja, são oportunidades que nós temos de podermos entender as mensagens, né? E pedir ajuda. Lá na frente temos também pedir e obtereis. Quer dizer, acho que o negócio começa a ficar bom, né? Já passamos lá pelas bem-aventuranças, ou seja, né? Uma das coisas, as dificuldades que a gente tem que passar. Agora vem aí uma canchazinha aí, Kardec, né, deixando para a gente aí a oportunidade da gente poder aproveitar, né, o Evangelho. Então, meus irmãos, já passando para essa último assunto, né, desse capítulo, não vos afadigueis pela posse do ouro. Se a gente observar essa passagem, né, Mateus 10, versículo de 9 a 15, né? Nessa passagem do capítulo 10 de Mateus, ela é a sequência da passagem que estudamos na semana passada, né? Não vades ter com os gentios. Então, não vades ter com os gentios é Mateus 10, versículo de 5 a 7. E esse que nós vamos estudar agora, versículo de 9 a 15. Aí os mais atentos, né, vão observar que o versículo 8, né, ele não está inserido nesse nosso estudo, né? Pois é, Mateus 10, versículo 8 é o assunto do nosso estudo da semana que vem, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, Kardec, em apenas no capítulo 10 de Mateus, olha só, né? Ele extrai diversos ensinamentos, né, nos mostrando, né, que o Novo Testamento, né, pela riqueza e a profundidade das suas mensagens, ela não pode ser objeto de uma simples leitura, né? Por isso que nós temos que estudá-lo continuamente. A cada leitura, quem faz o Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que quando se repete o assunto, você vai ver que, cara, você compreendeu algo além do que já tinha compreendido. E isso é muito comum nas leituras que a gente faz
tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos. Isso é muito comum, porque a gente vai amadurecendo as nossas ideias, a nossa capacidade, nossas experiências, né, de vida, e com isso a gente vai aprimorando também a nossa capacidade de compreensão. Então, nós vamos compartilhar aqui a nossa passagem, vamos fazer a leitura da passagem bíblica, né? Então, vamos lá. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bem, então vamos à compreensão, né, dessa passagem. Então, meus irmãos, lembrando mais uma vez, né, que essa passagem ela representa o início, né, dos trabalhos dos apóstolos na divulgação do Evangelho de Jesus. Nos situando no tempo e no espaço, a gente precisa entender de que naquela época, né, era muito comum, né, um viajante, né, que trafegava de uma cidade para outra, né, os residentes, né, daquela localidade, era muito comum hospedar essas pessoas, esses viajantes, né? Então, nesse sentido, né, as palavras de Jesus ela não tem nada de estranho, né? Obviamente que nos dias de hoje, Jesus ele não poderia agir da mesma maneira, ou seja, hoje as coisas já mudaram, né? Ou seja, o avanço, né, da condição em si da humanidade não suportaria tal comportamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar, né? Tempo e espaço, época. Então, não existe nada de estranho nesse sentido. Agora, obviamente que a compreensão, né, das mensagens do Evangelho, ela tem que ir além do que a própria leitura, como vimos anteriormente. Então, a gente precisa atingir uma profundidade maior nesse sentido. E indo além, né, desse sentido direto, né, nós iremos encontrar um sentido moral profundo nessas palavras. Quando Jesus diz, né, não vos afadigueis, né, por possuir ouro, prata, qualquer moeda, essa frase, né, ela encontra uma relação com o versículo anterior, que iremos estudar semana que vem. Eu não vou aqui antecipar o estudo da semana que vem, né, mas eu vou ler para fazer uma ligação mais lógica, né, dessas duas orações. O versículo 8 ele fala assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido. Então essa mensagem ela revela, né, o quadro de enfermidades do mundo, né, existentes no mundo. E as expressões restituir, né, curai, expulsai, né, elas representam os tratamentos espirituais que os discípulos deveriam aplicar aos doentes. Obviamente, doentes do corpo são doentes do espírito. E aí, na sequência, né, não vos afadigueis de possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda, ela
é colocado dessa forma porque todo esse trabalho deveria ser realizado pelo amor. E aí, nessa situação, o Jesus, ele desvincula o trabalho espiritual de qualquer recompensa. E por que isso é importante de estudarmos, né? Obviamente. Buscar e achareis. Então, ou seja, não existe, né, a possibilidade, né, ao interpretarmos essa mensagem, a gente tem que entender de que nós não podemos barganhar benefícios com Deus. Não existe isso. Né? E isso é importante, meus irmãos. Por quê? Alguns líderes, né, religiosos, eles gostam de citar algumas passagens evangélicas, né? Muitas vezes Paulo de Tarso, né? Citam Paulo de Tarso, principalmente quando ele faz realmente, ele agradece, ele realmente pede, né, contribuição em dinheiro para a construção de igrejas em diversos lugares. Então, e Paulo de Tarso fala muito em igreja, realmente. Né? Mas é necessário, né, ao referir, né, as palavras de Paulo de Tarso com relação a pedir, né, dinheiro para a igreja, é necessário avaliar o contexto dessas palavras usadas por Paulo de Tarso. Né? Só que muitos líderes religiosos ainda hoje utilizam isso, né, para poder justificar a manutenção dessa prática, né, induzindo o fiel a acreditar que com isso receberá algum benefício em troca. Então, ou seja, essa passagem de Mateus, né, ela é muito esclarecedora nesse sentido. Então, ou seja, quando Jesus diz, né, curai, expulsai, né, e não vos afadigueis na posse do ouro, inclusive a gente tem até, muito provavelmente vocês vão lembrar dessa passagem que eu vi aqui, ela está em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 3, de 1 a 12, que é o episódio onde Pedro e João eles são solicitados a auxiliar um coxo que costumeiramente era colocado na porta do templo para pedir esmolas transeuntes. Aí consta que, ao ver Pedro e João entrando no templo, o coxo lhe pediu uma esmola. Os apóstolos, porém, falaram ao necessitado que lhes olhassem nos olhos. Feita essa ligação, Pedro afirmou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés e tornozelos o firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. Pedro e João pediu alguma coisa em troca? Ou seja, nem pode, porque a mensagem de Jesus, na sua grande maioria, é para os deserdados. A gente está vendo o nosso curso inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. É justamente para aqueles que estão sofrendo, estão justamente à margem da felicidade do mundo. Mas, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia, grandes massas, infelizmente ainda são movidas a um interesse, às vezes até por ignorância, pouca informação, mas tudo bem. Nosso intuito aqui é de levar até vocês um ponto de vista do Espiritismo. E esse ponto de vista ele é bem esclarecedor. Mateus 10 esclarece que as benesses do Pai, né, em relação à nossa situação na Terra, em relação aos nossos problemas, eles não estão condicionados a nenhum tipo de barganha, a não ser que é a nossa mudança do padrão vibratório que a gente precisa ter. Nós somos espíritos imperfeitos em transformação. Esse é o objetivo do Evangelho. E segundo a passagem, ali inicia-se os trabalhos dos apóstolos em relação à divulgação da Boa Nova. Então, os apóstolos eles têm uma credencial, se eu posso dizer dessa forma, né, para fazer o que Jesus fazia. Ou seja, João e Pedro,
curaram um coxo, né? Ou seja, mas isso só pode acontecer porque são espíritos que conseguiram fazer, né, essa mudança do padrão vibratório. Eles tinham muitos problemas, obviamente, e não eram como Jesus, mas puderam fazer muitas coisas, né, próximos da que Jesus fez, né, porque conseguiram captar ali, ou seja, canalizar, né, parte dessa energia, né, em que Jesus pôde transferir para eles. Então, essa parte seria mais ou menos ligada a isso. Por isso que eu citei o versículo anterior. E aí, seguindo em frente, né, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz... Não, desculpa, eu fui mais adiante ainda. Na realidade, vou voltar um pouquinho. A próxima passagem seria o seguinte: não separeis saco para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajado, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Então, irmãos, dessa forma, né, ao dizer aos seus apóstolos, né, ao sair, né, para o seu trabalho, nesse sentido da divulgação da Boa Nova, levem apenas estritamente necessário. Ao proferir essas palavras para os seus apóstolos, né, ensinava Jesus o quê? A confiança na previdência. E isso era muito difícil, né? Ou seja, você realmente hoje, você sai para uma viagem e não se prepara para ela, confiar realmente, né, que vai receber ajuda, isso aí você precisa ser uma pessoa muito com uma fé inabalável. Mas era essa a instrução. Tá? Então, não eram qualquer um que começaram a fazer os trabalhos da divulgação do Evangelho. É por isso que a gente percebe a natureza desses espíritos, né, que foram escolhidos. Então, isso era uma forma, né, para que eles, né, primeiro, em nada possuindo, eles não despertariam a cobiça daqueles que os receberiam, né? Era uma forma deles diferenciarem o egoísta do caridoso, né? Então, e é por isso também que nessa mesma passagem Jesus ele vai complementar isso, essa mensagem. Ele diz: procurai saber quem é digno de vos hospedar, né? É nossa obrigação de cada um, após, obviamente, a observação, né, selecionar os padrões vibratórios, né, capazes de garantir a sintonia elevada. E é isso que a gente faz, né? Ou seja, se a gente observa que um ambiente ele é hostil, ou que uma conversa também ela não está sendo agradável, justamente por termos diferenças, né, de padrões vibratórios, é uma maneira da gente poder se defender, ou seja, simplesmente se afastar, sair fora. E é isso que Jesus ele recomenda aos seus apóstolos, né, aos discípulos. E aí coloca lá: entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa, se a casa for digna disso. O que ele está querendo dizer aí? Obviamente, a Lene já colocou aqui também, e a gente já trabalhou isso já em alguns outros estudos, né, o termo casa aqui ele pode nos trazer, né, a noção, né, do ambiente em si, né, ou seja, daquele espaço geográfico que abriga a pessoa, né, ou a própria casa mental. Mas, de um modo geral, essa frase, da maneira com que ela é colocada, né, ela expressa uma ação, né, de assim, ela é consequente de uma sintonia no bem, né? Ou seja, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa, se a casa for digna disso, né? Então, significa aquilo que desejamos para aquelas pessoas que estão nos recebendo, nos acolhendo, né? E aí entendemos também ser um momento
ou um ambiente, né? Observando que tipo de casa seria essa, né? Propício para o desenvolvimento dos pensamentos edificantes, dos ideais, né, edificantes, que é justamente o objetivo, né, a proposta da divulgação do Evangelho. Não é mesmo? Não seria esse o objetivo? Mas Jesus, nessa mesma instrução que ele vai dando para os seus discípulos, ele sabe que pelo caminho eles nada, às vezes não vai ser sempre legal, sempre bom, obviamente. Até hoje não é, né? Imagina naquela época, né? E aí ele sabe que eles irão encontrar muitos obstáculos, né? E é por isso que ele os alerta. E aí ele, na sequência, ele vai falar: se não o for digna, então, ou seja, se a casa em que vocês entrarem não for digna, ou seja, essa falta de dignidade, ela significa ideias inferiores na nossa casa mental, né? Ou um ambiente que não proporciona as condições favoráveis para a implantação dos objetivos da Boa Nova, né? Ou seja, se não existe, se ocorre alguma coisa que seja desfavorável, né? E aí ele fala: a vossa paz voltará para vós. Ou seja, é aplicação da lei. E aí o Evangelho nos explica o seguinte, que seja, que na vida não há perdas nem ganhos. O que existe é a lei. A ação e reação, é a causa, o efeito, né? Ou seja, as ações boas, né? Boas ou mais, que a gente imprime, nós também recebemos. Então, ou seja, elas voltam para nós, né, acrescidas de vibrações, né, da mesma natureza. Então, na realidade, é uma troca. Então, se você oferece amor, é natural que você receba esse amor. Se é ódio, é natural que você receba esse ódio. Por isso que muitas vezes a gente precisa entender que tem certas situações que a gente tenta esconder, né, um certo sentimento, achando que está escondendo. Mas não podemos esquecer a energia. Nós também, né, liberamos energias. E essas energias, elas são captadas, né? Então, às vezes, a gente não consegue esconder um constrangimento, né? A felicidade, por exemplo, também. Não importa, né? Ou seja, é um sentimento em si. A gente tem que entender isso. Existe a questão da energia em si que nos circunda. E aí, seguindo em frente, né, Jesus fala: quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair desta casa ou cidade a poeira de vossos pés. Obviamente que nem todas as pessoas elas manterão sintonia com os nossos ideais, né, atitudes, comportamentos, né? E isso não pode ser um motivo, né, para desenvolvermos conflitos, desentendimentos. Então, sair da casa ou cidade implica dizer retirada física mesmo, ou então vibratória, né? Dependendo ali como que a gente vai interpretar essa mensagem evangélica, né? Então, geralmente, né, essa atitude que a gente tem, né, de sair, né, ela é indicado justamente porque existem situações que é necessário se fazer, se agir dessa forma, justamente para evitar problemas maiores, né? Se afastar, né, recuar, obviamente que em algumas situações é uma atitude de bom senso, né? Às vezes interpretadas como fraqueza, mas não, pelo contrário. Cabe a nós, como dissemos anteriormente, identificarmos essa situação. Às vezes a gente não ouve o nosso mentor, ou seja, acha que é o nosso pensamento, entendeu? Mas não, a gente precisa se acostumar a identificarmos, né, esse tipo de
mudança de padrão vibratório. E isso é muito interessante. Então, essa questão, né, de nos afastarmos, né, de nos distanciarmos, isso às vezes é uma atitude de bom senso. Isso é interessante mesmo. E aí ele coloca lá, sacudir a poeira dos vossos pés. Né? Esse sacudir na poeira, Jesus ele quer nos mostrar justamente o seguinte, que naquele momento, né, seria não guardar mágoas nem ressentimentos. Né? Ou seja, deixar ali as impurezas, entendeu? Então, ou seja, sacode a poeira e segue em frente. Então, ou seja, aprender com as experiências, né, infelizes, agir, né, ou seja, com bom ânimo, né, ou seja, seguir em frente, ou seja, continuar o seu trabalho. Não é um percalço que tem que impedir o trabalho no bem. No caso dos discípulos, dos apóstolos, né, ou seja, na colocação da passagem evangélica, é o sentido de compreender que ali ele não tem condições de aplicar os conhecimentos adquiridos com Jesus. Então, ou seja, sem ressentimento, sacode a poeira, né, deixa ali mesmo as impurezas e segue em frente. Continua o trabalho. E por fim, né, ele coloca lá, no dia do juízo final, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bem, Sodoma e Gomorra, a gente já sabe que na Bíblia seria assim uma cidade onde só tinha pecadores, né? Ou seja, eles eram totalmente pecadores na visão dos hebreus, no sentido de agredir todas as virtudes, né, que o povo hebreu recebia de Deus. Então, eles simplesmente eram contra todos esses comportamentos adquiridos pelos hebreus. E consta em algumas passagens lá que queriam fazer uma violência anjos, né? Mas, independente disso, vamos aplicarmos na questão dos pecados mesmo, né? Juízo, né? O dia do juízo. O juízo, para nós, né, ele tem relação com conhecimento. Né? Aquele que tem juízo tem conhecimento. O juiz, né, ele é juiz porque subentende-se que ele entende muito do direito. E é por isso que ele aplica o direito ao caso, né, em que aparece para ele. Então, meus irmãos, no dia do juízo, quando ele fala que Sodoma e Gomorra serão tratadas, né, menos rigorosamente do que essa cidade, né, essa relação, né, que Jesus ele coloca, ele diz respeito que é o quê? Sodoma e Gomorra, os pecados ali aplicados seriam, né, tratados menos rigorosamente porque estava relacionado com a ignorância. Então, ou seja, os pecados aplicados por aquelas pessoas, né, eram em função de ainda não terem maturidade, conhecimento em torno, principalmente das luzes, né, de Deus naquela época. Então, ou seja, ao proferir essa frase, Jesus ele nos instrui, né, que aqueles que cometem pecados pela ignorância sofrem uma punição menor do que aqueles pecadores conscientes. Então, vejamos bem. Hoje, né, nós não podemos mais nos considerarmos de ignorantes. Estamos vivenciando, né, a terceira revelação divina, que é o Espiritismo. Então, Moisés foi a primeira, ele nos trouxe a noção da justiça. Jesus, que foi a segunda, nos trouxe a noção do amor. O Espiritismo, que é a terceira, nos traz a noção da verdade.
Então, todos esses conhecimentos, todo esse tempo, né, desses mensageiros, né, a nosso favor, né, eles simplesmente vão serem trabalhados, né, no sentido de que eles são a nosso favor, porém, é o tipo de instrumento que nos faz, diante de Deus, né, não nos colocarmos como mais ignorantes. Como é colocado no Livro dos Espíritos, né, a lei divina, ela não precisa mais estar escrito numa tábua, como a de Moisés, não precisa estar escrito mais no Evangelho de Jesus. A lei divina, ela está escrita na nossa consciência. Então, intimamente, nós sabemos discernir o certo e o errado. Então, ou seja, nós não temos mais muito tempo para ficar perdendo tempo, né, em termos dificuldades em buscar o caminho correto. A gente busca sim porque a gente tem, faz parte da nossa inferioridade, né? Como eu falei, somos espíritos em transformação. Mas, como consequência disso, e a consequência é a aplicação da lei divina, né, existe o reajuste. E o reajuste, né, a gente vai ter que ter, né, independente da nossa vontade ou não. Então, ou seja, essa é a explicação no sentido de que por que Sodoma e Gomorra será tratado com mais, com menos rigor, né, do que essa cidade que não estão aceitando os apóstolos de Jesus. Porque os habitantes dessas cidades que não aceitam os apóstolos de Jesus têm noções maiores, né, de poder captar o que é certo e o que é errado em relação à cidade de Sodoma e Gomorra. Bem, então, meus irmãos, eu fico aqui nas explicações desse estudo. Vejo aqui que a gente não tem nenhuma pergunta, mas, como sempre dizemos aqui, fica aberta lá o nosso grupo do WhatsApp, né, para qualquer dúvida. Isso é importante. A gente, às vezes, sempre tem alguma dúvida e, às vezes, pode ficar com vergonha de querer perguntar, mas isso aqui é um grupo familiar, né? Talvez ano que vem estejamos mais pertinhos, né, no presencial, mas estamos aqui para ajudá-los. Como Lênia colocou no início, né, ou seja, pedindo a espiritualidade para que nos ajudasse a aplicar os nossos conhecimentos o mais próximo realmente dos ensinamentos de Kardec, a gente tenta, mas obviamente é muito limitado, né? E obviamente que em 1h30 é muito difícil você aplicar todas os pontos de vista, né, que se pode extrair da mensagem evangélica. Mas é isso, ou seja, fica aberto aqui o canal, né, havendo dúvidas, a gente vai fazer de tudo para poder saná-las. Então, como não temos aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, se não quiser, eu passo a palavra para a Ju para fazer a nossa prece final. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, agradecermos ao Pai Maior pela oportunidade do conhecimento, de estudarmos esta noite, sobre tantas reflexões, sobre tantas oportunidades que temos de nos melhorarmos a cada dia, de fazermos o bem, de trabalharmos pelo bem, de construirmos o amor, de construirmos o perdão, a benevolência. Como nos disse Kardec no finalzinho aqui do item 8 do capítulo de hoje, a caridade e a fraternidade fazermos dentro do nosso coração, trazermos dentro do nosso coração, para que elas possam nos conduzir nessa nossa longa jornada, nos ajudando na nossa transformação diária, no nosso entendimento diário, na nossa busca para sermos tarefeiros desta grande seara do Mestre Jesus. Então, que envolvidos nesta mesma doce e serena paz do Mestre,
nós possamos seguir a nossa semana confiante, trabalhando sempre, tornando útil a cada novo dia para uma nova etapa que se inicia. Que possamos estar juntos na próxima semana, sempre envolvidos pela bondade e pelo amor do nosso mestre e amigo. E sempre motivados para aprendermos cada vez mais e nos conduzirmos diante das situações que se apresentam para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano. Dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, Senhor, e fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, gente. Obrigado pela presença, né? E até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a Tchau, segunda. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.